Olá pessoal, voltamos a trabalhar sobre o assunto que é versado no artigo 122 do Código Penal, que é do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e à automutilação. Em vídeo anterior, nós já abordamos vários elementos configuradores do tipo e agora, neste vídeo, vamos prosseguir analisando esses elementos normativos, falando agora sobre as qualificadoras. As qualificadoras estão previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo 122 e, como eu disse, essa temática sofreu uma profunda modificação em dezembro do ano de 2019, quando houve uma reestruturação dessa tipificação penal. Então, as qualificadoras previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º dizem respeito às consequências do crime. Então, a automutilação ou a tentativa de suicídio, quando resultam em lesão corporal grave ou gravíssima, desafiam pena de reclusão de 1 a 3 anos. Reclusão de 1 a 3 anos se a tentativa de suicídio, objeto da instigação, do auxílio, e a automutilação, também decorrente de colaboração de terceiro, se acontecem, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Quando o suicídio se consuma ou a automutilação termina em morte, ou seja, a automutilação enseja a morte da vítima, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Reclusão de 2 a 6 anos. Tem também o dispositivo causas especiais de aumento da pena. Então, a pena é duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, motivo fútil ou motivo torpe, e se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, tipo embriaguez, submissão a drogas e coisas assim. Ou seja, se a vítima da interferência alheia para fins de automutilação ou da prática de suicídio, se ela tem a sua resistência a esse convencimento ou a esse auxílio reduzido por essas razões, desafia uma duplicação da pena. Estamos falando, pois, de causa especial de aumento de pena ou majoração da pena ou tipo majorado, como queiram dizer. Também temos que a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Vejam, senhores, que o legislador de 2019, ao fazer a modificação desses tipos, ele incorreu num vício que tem sido comum no processo legislativo brasileiro. É de quando for fazer referência a uma rede informática, uma rede de computadores, ele usar o artigo A, como se só existisse uma rede de computadores. Então, a inspiração que norteia o trabalho do legislador é de fazer referência à internet, por ser a maior das redes de computadores, ou seja, a grande rede mundial de computadores, mas que existem um infinito número de redes. É possível se fazer uma rede numa casa, uma rede de computadores numa residência.
Então, melhor redação teria o dispositivo, dizendo que a pena seria aumentada até o dobro se a conduta fosse realizada por meio de rede de computadores. Então, o convencimento para o suicídio ou a automutilação, o induzimento, a instigação, desde que seja feito por rede de computadores ou redes sociais, e aí também outra dúvida técnica, porque ele diz que a rede social se trabalha com um equipamento de mão, com um telefone celular, que não deixa de ser, no frigir dos ovos, um equipamento informático. O importante é isso, se tem um nome de computador, se tem um nome de telefone celular, é um equipamento informático também, e a gênese dessa resposta penal mais severa é exatamente se for usado esse tipo de coisa e transmitida em tempo real. Essa questão da transmissão em tempo real, ela vem de um problema social trazido pelo mau uso da informática, pelo péssimo uso da informática, que testemunhamos já nos anos 10 ou coisa assim, do presente século, uns episódios que ficaram conhecidos como baleia azul, que convencia as pessoas à automutilação e, em casos extremos, até mesmo a prática do suicídio. E essas situações eram, por vezes, transmitidas em tempo real. Veja a morbidez moral dessas situações que aconteceram no mundo inteiro, não só no Brasil, e então isso inspirou o legislador de 2019 a colocar essa causa especial de aumento de pena. Disse também que a pena é aumentada em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, ou seja, aquele que comanda a operação, que vai inspirar, que vai motivar, que vai conduzir a pessoa a praticar a automutilação ou o suicídio. Então, em situações dessa, de liderança, a pena do líder é aumentada de metade. De lembrar que falamos aqui num rol de majorantes, num rol de causas especiais de aumento de pena, e é perfeitamente possível que essas majorantes se apresentem em concurso. Então, concurso de causas especiais de aumento de pena, ou, como queiram, concurso de casos especiais de aumento de pena, conjunto de majorantes. Para tal, aplica-se a regra geral do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, que diz que será, em havendo concurso de majorantes, aplica-se a majorante, a causa especial de aumento de pena, que mais aumente a sanção. Então, esse regramento genérico é trazido para o tipo especial do artigo 122. Também tivemos, com o advento das modificações trazidas na Lei 13.968, de 24 de dezembro de 2019, uma curiosa situação para a qual eu não tenho elogios, desde que provoca confusão no sistema penal. Então, nós tivemos o aporte no artigo 122 do parágrafo 6º, conduzindo o que podemos chamar de deslocamento de tipicidade. Ou seja, um fato que originariamente encontrava o seu encaixe, encontrava a sua tipicidade no artigo 122,
de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação? Pois bem, esse fato, que encontraria encaixe no artigo 122, por força do que dispõe no primeiro olhar o parágrafo 6º, se desloca em termos de tipicidade para outra figura penal. Então, diz o artigo 122, o parágrafo 6º desse artigo, que o crime será o do artigo 129, parágrafo 2º, estamos falando lá das lesões corporais, se a colaboração com o suicídio tentado ou com a automutilação, ambos com lesão corporal grave ou gravíssima, tem como vítima menor de 14 anos, enfermo ou deficiente mental que não entenda o ato, ou pessoa que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência aos argumentos, aos elementos de convencimento do agente, do sujeito ativo. Então, ao invés do assunto ser tratado no âmbito do artigo 122, ele se desloca lá para o artigo 129, que cuida de lesão corporal grave e gravíssima. Por que eu digo que existe uma atecnia quanto a isso? Porque, do ponto de vista de bom funcionamento do sistema penal, melhor seria que o legislador, querendo dar uma resposta penal mais severa às situações em que se causou uma lesão corporal grave ou gravíssima com a tentativa de suicídio ou com a automutilação, então seria melhor ele fazer uma qualificadora, prevendo uma pena mínima e uma pena máxima diferenciadas da que tem na cabeça do artigo. E continuaria tudo sendo tratado no âmbito do artigo 122. Esses tipos penais por remissão, ou agora essa figura do deslocamento de tipicidade, atrapalham a compreensão do trabalhador do direito, notadamente daquele que está se iniciando, e este vídeo é dedicado ao aluno que está se iniciando nas lides penais. Mas o certo é que temos esse deslocamento de tipicidade. O fato sai da incidência do artigo 122 e vai residir lá no artigo 129, parágrafo 2º. Temos trazido também por essa mesma lei 13.968 de 2019 outro deslocamento de tipicidade. E aí vem no parágrafo 7º do artigo 122, dizendo que o crime deixa de ser do artigo 122 e passa a ser do artigo 121, é dizer, homicídio, se a colaboração para o suicídio consumado ou para a automutilação seguida de morte tem por vítima menor de 14 anos, pessoa enferma ou deficiente mental que não entenda o ato, o ato de convencimento, e que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ou seja, o legislador olhou, no meu pensar, de forma acertada em proteger mais essas pessoas, entre aspas, incapazes ou menos capacitadas para reagir aos argumentos de convencimento para a prática da automutilação ou do suicídio, mas o fez de maneira tecnicamente equivocada, de técnica legislativa que não merece elogios, senão críticas. No contexto desse assunto que nós estamos trabalhando aqui, ou seja, tendo o suicídio como foco central e a contribuição de uma terceira pessoa que se torna agente do crime do artigo 122,
nós encontramos alguns assuntos que podem ser abordados nesse contexto, embora não façam parte da tipificação do artigo 122, nem das remissões que são manejadas na lei, mandando o tema para o artigo 129, parágrafo 2º, ou para o artigo 121. É apenas com o que diz respeito à abreviação da vida humana. Então, nós temos assuntos como eutanásia, como ortotanásia, como distanásia, e há quem tente trazer para cá até a mistanásia. Vamos tentar fazer algumas observações muito rápidas sobre esse assunto, dizendo que primeiro, que esses temas não se comportam ainda no âmbito do direito penal que temos no molde trazido pelo Código de 1940 e com as suas modificações. Então, a eutanásia é matar por compaixão, matar por piedade. Não se aceita, não se admite mais o sofrimento de alguém e abrevia-se o fim da vida dessa pessoa. Então, essa morte é chamada de eutanásia. Temos também a ortotanásia. Ortotanásia, que significa não prolongar desnecessariamente e artificialmente e sem perspectiva de sucesso a vida de uma pessoa que já está fadada a morrer, porque são poucos ou inexistentes os recursos médicos e científicos que possam levá-la à recuperação da saúde. Então, a ortotanásia significa cessar a vida de quem está já em situação vegetativa, por exemplo, e com o desligamento de aparelhos, com a cessação de entrega de medicamentos e coisas assim, abreviando também o fim da vida da pessoa. Ao contrário da ortotanásia, temos a distanásia. A distanásia, que é chamada em Portugal de obstinação terapêutica, significa prolongar, sem expectativa de sucesso, a vida de quem está em saúde precaríssima. Ou seja, aquela pessoa que não tem qualquer perspectiva de recuperação, que vai morrer de qualquer maneira, de acordo com os protocolos, de acordo com os padrões médicos existentes, e mesmo assim ainda recebe medicamentos, recebe aparelhamento que vai prolongar a sua vida, ou melhor digo, que vai prolongar o seu sofrimento, o seu padecimento. Esses temas não estão tratados de maneira frontal no Código Penal vigente, na legislação penal vigente, mas já tem previsão de que eles venham a receber tratamento, a receber abordagem num novo Código Penal. Ou seja, no projeto de lei que tramita no Senado Federal, sob número 236 de 2012, e que prevê tratamento jurídico para esses assuntos. Quem comenta isso, e mesmo a partir do que se pode extrair da exposição de motivos, se poderia cogitar de uma temática de suicídio assistido como gênero para abordar o homicídio privilegiado, que já existe no Código Penal, mas que recebe uma nova roupagem no projeto de lei vindouro, a eutanásia, a ortotanásia e o auxílio ao suicídio. Então, há uma equivocada divulgação de que esse projeto de lei
descriminaliza a eutanásia, porque a eutanásia, a preço do Código de 1940, configura homicídio. Configura homicídio. Agora, o código que está por vir, ou seja, esse do projeto-lei 236 de 2012, ele enfrenta o assunto de maneira objetiva, trazendo uma rubrica para o artigo 122, falando em eutanásia. A rubrica é eutanásia e dispõe: matar por piedade ou compaixão paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave. Então, isso é crime e tem pena de prisão de 2 a 4 anos. Não há excludente de ilicitude nem de punibilidade na situação de eutanásia no projeto de lei 236. Entretanto, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, há a previsão de um perdão judicial, quando se diz: o juiz deixará de aplicar a pena, avaliando as circunstâncias do caso, bem como a relação de parentesco ou estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Então, opera-se aí o que tecnicamente se chama de perdão judicial. Mais adiante, nesse mesmo artigo 122, aparece uma exclusão de ilicitude para a ortotanásia, ainda que não use essa denominação. Quer dizer, tem rubrica para a eutanásia, mas não tem rubrica para a ortotanásia. Diz assim: não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente em casos de doença grave e irreversível e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por 2 médicos e haja consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Isso é o tratamento que vem sendo debatido no Congresso Nacional para a ortotanásia. Também na temática de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, e aí o novo código não prevê ainda a figura da automutilação nesse artigo, vem o artigo 123, trazendo basicamente a redação primária do Código Penal de 1940 e trazendo como novidade apenas o parágrafo 2º, dizendo que aplica-se ao auxílio ao suicídio o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior, ou seja, aquilo que está previsto para a eutanásia como perdão judicial e para a ortotanásia como excludente de ilicitude, ou seja, mantém o projeto de lei 236, mantém o crime que pode ser praticado por quem contribui para o suicídio, mas com um olhar mais benéfico, digamos assim, mais tolerante. Há de se chamar a atenção que no projeto de lei existe uma lacuna técnica quando prevê esse perdão judicial e essa excludente de ilicitude apenas para a conduta de auxílio ao suicídio. E não existe razão lógica para que não se coloque aí também o induzimento e a instigação ao suicídio. São basicamente essas considerações no que diz respeito a esses temas pertinentes. E, para encerrar, uma indagação que aparece com muita frequência quando conversamos, quer seja em aulas, quer seja em palestras, sobre essa temática do tratamento penal do suicídio no Brasil, diz respeito ao chamado pacto de morte. O pacto de morte pode se inserir em uma das figuras descritivas do artigo 122 do Código Penal. Então, o pacto de morte, também chamado
doutrinariamente de ambicídio. Ambicídio ocorre quando duas pessoas celebram um ajuste de que decidem morrer. E o agente A matará B e B matará A. Isso tanto pode ser feito com disparo simultâneo de armas de fogo, como com a adoção de veneno ou coisa assim, de maneira que tire um pouco a carga, às vezes de cariz religioso e tal, de ter praticado o suicídio, de ter encerrado a própria vida. Então delega essa missão a outrem, que por sua vez age no sentido contrário. Também delega àquela pessoa a tarefa de encerrar a sua vida. Então, o pacto de morte, ele por si somente não vai ter encaixe aí se ocorre o resultado morte. Duas pessoas mortas, não há que se procurar punir. Entretanto, pode ser que sobreviva uma pessoa ou sobrevivam as duas pessoas. Então, quem sobrevive em situações como tais, do ambicídio, quem sobrevive responde por homicídio, tentado ou consumado. Imagine-se que morreu apenas uma pessoa. Então, o sobrevivente responderá pelo crime de homicídio consumado. Mas imagine-se que sobrevivem as duas. Então, haverá a possibilidade de punição a título de homicídio tentado. Essa situação, insisto, nem tem previsão normativa no atual Código, nem também está prevista no projeto de lei 236 do Senado, que encontra-se em fase de discussão no Congresso Nacional. Só para dar um aporte histórico, talvez o ambicídio mais famoso da história da humanidade foi o praticado por Paul Lafargue e por Júlia era irmã dela, por Laura Marx, que era filha de Karl Marx. Então, o Paul Lafargue, genro de Marx, pactuou com sua esposa quando já estavam com a idade da maturidade, quer dizer, eles já tinham próximo de 70 anos e resolveram não enfrentar as agruras da velhice. E puseram fim à vida mutuamente através da aplicação de injeções letais. Ele aplicou nela e ela aplicou nele. O Paul Lafargue, que notabilizou-se pela sua militância socialista, e ela também, e pela publicação de várias obras, a mais famosa delas, O Direito à Preguiça, Le droit à la paresse. Então, isso é apenas um aporte de ordem cultural para encerrar aqui essa nossa conversa a propósito do tratamento penal que é dado pelo direito brasileiro à temática do suicídio. Obrigado e até outra oportunidade.